No episódio mais recente do podcast A Casa é Sua, recebemos nosso convidado Nando Garcia, psicólogo, psicanalista, administrador, autor e palestrante. Nando trouxe à conversa uma bagagem impressionante de mais de 25 anos atendendo grandes empresários, CEOs e personalidades. Além de uma perspectiva única sobre o que diferencia empreendedores de sucesso e como a mente humana impacta os resultados nos negócios. Durante a entrevista, ele compartilhou como sua curiosidade sobre a neurociência de resultados o levou a um doutoramento em neurociência, sendo reconhecido com o título de notório saber em empreendedorismo, uma distinção única na América Latina. Essa busca pelo entendimento do comportamento humano e sua aplicação prática no mundo empresarial foi um dos fios condutores da conversa. Nando revela que muitas vezes, o que impede o crescimento de um negócio não é o mercado, mas o próprio empreendedor, trazendo uma reflexão para essa entrevista no podcast. Para o público do podcast A Casa é Sua, o episódio com Nando Garcia foi uma verdadeira aula sobre como a psicologia e a neurociência podem ser ferramentas poderosas no empreendedorismo, inspirando uma nova visão sobre liderança e autodesenvolvimento. Nando Garcia, estou curioso para te fazer uma pergunta sobre um best-seller seu. Fala para nós, o que é um negócio à prova do amanhã? Porque quando você vê essa frase, ela instiga. Matadora, né? Matadora. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui. Sei que algumas pessoas importantes passaram por aqui e me recomendaram estar aqui contigo, e não é à toa que eu estou aqui. A todos aqueles que estão nos vendo, é importante dizer o que vem por aí. Na realidade, quando a gente começa a pensar o mundo pós-pandêmico, a realidade da intensidade relacionada ao mundo digital foi muito violenta e muito rápida, porque era um exercício que se tinha, inclusive, da reação com o mundo digital. Quando veio a obrigação disso se tornar uma realidade na vida da gente, a partir disso, algumas coisas começaram a se transformar muito rápido. 3 delas são importantes para se considerar. Uma geração que chega, que é a geração Y, que chegou já com uma relação diferente com o digital e em busca do milhão. Então começa a permear a geração Z, então a geração Y, nós estamos falando a partir de 1982 até 2002. Certo. Então a gente começa a pensar que os negócios à prova de amanhã vão ter que pensar equipes sucessórias. Não vai existir mais o que acontecia com a gente há 20 anos atrás, que o pai toca um negócio, a família toca um negócio e alguém da família vem e abraça. Então, um dos desafios dos negócios, e nós vamos viver, a gente estava até conversando, 7 anos à frente, nós vamos ter um balanço do PIB, o nosso produto interno bruto vai cair muito, porque algumas empresas de base não terão sucessores e capacidade de liderança, como veio o legado de alguns pais ou da empresa familiar. Então, tendo isso em vista, primeira preocupação vai ser como formar equipes novas e reter. Uma das coisas que já aponta 2024 e 2025 é que esse ano nós vamos ver 40% de turnover, de troca de pessoal relacionados à geração Y e a geração Z. Quando a gente começa a pensar negócio à prova de amanhã, vai ser pensar, reter e construir time. A terceira coisa importante que eu diria que o olhar vai ter que ser feito com relação a isso é a invasão da tecnologia e a queda do vínculo afetivo. As pessoas vão ser descartáveis muito facilmente. Essa geração ela não aprendeu a desenvolver vínculos duradouros, elas aprenderam a viver vínculos funcionais, até quando funciona, até quando não funciona. Isso não é por mal, mas uma das questões de negócio à prova de amanhã é como afetivamente conseguir ter colaboradores que estejam comprometidos com o fit cultural da empresa. E isso é uma coisa que... Você que nos acompanha, você sabe, né? A gente traz aqui empresários e empreendedores. Perfeito. E é uma das conversas mais recorrentes, sempre, né? Como diminuir o turnover, como engajar as pessoas. Aquela velha frase, né? Como fazer com que elas vistam a camisa da empresa. Perfeito, perfeito. E como que é você como especialista, né? Como que é o seu olhar para isso? Você acredita que existem ações que podem... É claro que aqui a gente vai falar de uma maneira mais rápida e superficial. Existem ações, no seu ponto de vista, tem solução para isso?
Aqui eu já faço comercial, porque o negócio A Prova do Amanhã, que foi um dos últimos best-sellers, né? Eu tenho um em 2025 e 2024. Aqui tem um capítulo que eu exploro as práticas de retenção e desenvolvimento de performance. A princípio, vamos resumir a 5. A primeira coisa, não sei se tu se lembra, que há uns 20 anos atrás existia sempre um filminho, quando você era empregado numa empresa, existia um vídeo de 7 a 12 minutos que contava um pouco a história da empresa. Então, Um institucional. Lembra. Então, na Votorantim, Kimberly-Clark, Novo Nordisk, todos tinham, né? Eu passei por 40 multinacionais nas intervenções, então todos tinham um vídeo que procurava transmitir a cultura. Logo na entrada, a gente chama isso de inclusão. Então, quando ele chega, nós vamos ter que voltar a tempos passados. A primeira coisa é que as empresas construam um vídeo institucional explicando, dentro da cultura da empresa, a diferença entre gerações. O cérebro humano, quando ele é sensibilizado, a reação cai em 50%. Então, se você só joga gerações para trabalharem juntos imediatamente, sem uma inclusão, uma forma de fazer essa pessoa chegar, a gente vai ter problemas no relacionamento e vai ter problemas no turnover. Essa é uma realidade. Então, o vídeo institucional da cultura e aonde toca os diferentes modelos de geração. Isso vai fazer uma diferença enorme. A segunda coisa, o líder agora não vai poder mais trabalhar só a liderança. Ele vai ter que trabalhar na liderança e com os líderes. Isso quer dizer a aproximação do vínculo afetivo vai ter que ser maior. Então, donos ou líderes que vão estar mais distantes da equipe efetivamente sofrerão um turnover mais alto. Então, eu sugiro sempre 1 ou 2 vezes por semana a passagem pela empresa e o vínculo, procurar se manter mais vinculado aos colaboradores de braço, aqueles que estão mais próximos de você. Então, a segunda coisa importante, mais presença do líder, mais vínculo afetivo. Uma das questões importantes é o controle de reuniões, máximo 4 no dia, duração de 30 a 45 minutos. O cérebro da gente só retém 3 informações ao mesmo tempo de natureza afetiva. Então, isso é importante que os donos aprendam não despejar a delegação, e sim saber orquestrar a prioridade de 3 em 3. Essa é uma questão que vai ajudar muito na sensação que eles vão ter, que é: essa empresa vale a pena de trabalhar. Porque ele precisa sentir isso. Depois eu venho com as outras. Sim. Se ele não sentir, não vai ficar. Uma das coisas deles é mais importante para eles estar num lugar agradável do que ser alguém. Então, se isso aqui ficou chato, se você me exige demais, se você está me pedindo coisa demais, meu Deus, essa empresa é desorganizada. Então, a gente vai ter que pensar como dar comandos claros, e 3 no máximo a cada líder ou a cada braço. Comandos claros e 3 no máximo. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os nossos negócios, a maioria deles são a ver com a construção civil e com o decoro, o interior, né? E a gente percebe que grandes empresas de tecnologia que vieram do Vale do Silício, elas começaram já há um tempo atrás. Hoje é mais comum ter um ambiente bacana de trabalho, legal. Perfeito. Mesa de sinuca, sei lá, 15 anos atrás os caras usavam. Eu imagino que se chegasse em São Paulo, né, você que é paulistano na Faria Lima, vamos colocar uma mesa de sinuca aqui do lado da reunião. Era meio impactante, né? Hoje já virou uma coisa normal. Na realidade já é uma atenção à interação e o bem-estar dentro do trabalho. Com esse intuito. Que é o pessoal da tecnologia, eles são normalmente muito jovem, né? O pessoal da tecnologia, eles começam a trabalhar com 14 anos, é um fenômeno, né? 16. E uma particularidade que você toca, que é da nossa área, porque eu gosto muito de decoração, eu esqueci quando a gente estava conversando de falar sobre isso. Adoro decorar meus escritórios, adoro decorar minha casa, e certamente você vai me ajudar até o final de 2025 aqui com a casa em Floripa. Faremos. Mas o que eu queria te dizer? Eles são desprovidos do formato.
Então, o ambiente agradável não tem a ver com a plástica e a estética. Tem a ver com o que é sentido na interação e recreação. Então, brincar, as reuniões serem... E se a gente começar a refletir, Éder, quando veio o Design Think, veio impondo uma questão de abertura dos ambientes corporativos para favorecer a interação. Certo. Isso é uma vertente importante, tocando na história do vínculo afetivo e no como é legal a gente estar aqui. Mas isso inibe a produtividade, por exemplo, em introvertidos, que são personalidades que ganham energia com o mundo interno, que precisam de tempo para ficar só, uma coisa por vez com profundidade. É o tipo psicológico dos 16, o mais profundo, aquele que não abre a boca se não tem certeza, aquele que precisa se concentrar e que se dispersa muito em ambientes corporativos. Então, nós vamos chegar no momento onde a gente vai ter que compatibilizar a nossa capacidade de ter um ambiente recreativo e agradável, porém, ambientes onde possa prever a condição do indivíduo poder se concentrar. E isso é um mal na tecnologia e no mundo digital. E é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, né, Nando, tudo são as pessoas, né? Quem faz a companhia são as pessoas. Perfeito. Porque o produto, ele não dura para sempre e ele vai evoluindo, né? Então, para evoluir, precisa das pessoas. Outro dia eu vi uma fala bem legal do João da CIMED. Da CIMED. Que ele falou que ele tinha dificuldades com RH, acho que vem muito em encontro com você. Ele encontrou uma pessoa lá, e ela falou, não, porque se eu resolvo para você, aí ele olhou assim, porque tinha problema de turnover, de todas essas coisas normais, né? E a pessoa falou, não, se você me der a caneta para eu poder fazer isso, eu vou resolver. Ele falou, não, tudo bem, se você fizer isso, tá dada a caneta. Uhum. Segundo ele, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele e na companhia dele, ou seja, pessoas. Porque às vezes, você que está nos acompanhando, e eu sou uma dessas pessoas, a gente fica pensando, o RH, poxa, o RH... Eu acho assim, se você me permite, eu queria dizer assim, tem um guruzão de RH chamado Urish, certo, que ele, numa das vindas para o Brasil, ele falou assim, o RH deveria deixar de existir, mas isso tinha um contexto, porque RH, na nossa visão passada, era processo burocrático, admissão e demissão. Folha, férias e benefícios. Perfeito. Na minha... Exato. Isso aí. Isso não quando ele veio, devemos trocar os RHs por DHOs, Área de Desenvolvimento Humano na Organização. E é desse profissional que o João se referiu, porque é o cara que vai entender a interação, procedimentos de vínculos, formas de conduzir, protocolos dentro da empresa que não sejam tão rígidos, mas um lugar para a geração X e um lugar para a geração Y. Então, DHO é a grande moda, não mais RH. RH é burocrático, isso. DHO resolva junto comigo o caminho das pessoas. Ou seja, é colocar o jogador na posição correta, né? Igual um treinador de qualquer esporte coletivo. O atleta precisa estar na posição correta. E uma coisa que não se sabe, que o cérebro, na neurociência, o cérebro ele precisa de 3 repetições para aprender. Certo. Então, isso é uma coisa que os DHOs devem não mais perguntar se você gosta disso. Devem dizer, venha para acompanhar. Tem uma prática que a Nestlé fez durante muito tempo, que era o prefeito. Ou seja, você chega, você tem um padrinho. Qualquer coisa que você precisar na empresa, nos primeiros 15 dias, eu estou aqui para te ajudar. Isso te dá segurança e te permite a interação. E o prefeito é como se fosse o responsável pelo departamento. Quer dizer, tudo que acontece naquela cidade dele, ele é responsável. Tirando a culpa da área de recursos humanos e trazendo a responsabilidade
para o líder do departamento ser um desenvolvimento humano na organização. Os DHOs têm que ser a própria condição do líder. Por isso que eu te dizia, a quarta coisa é trabalhar a liderança com a equipe e na equipe, não da equipe, não é up-down, de cima para baixo. É na equipe, tá junto, não sei, me mostra, quer que eu ajude, a melhor direção é essa, e com a equipe. Ora você vai estar trabalhando com perfis diferentes, ora perfis diferentes, turnover vai trocar, então você não pode ficar fazendo só de um jeito como equipe, na outra já não vai funcionar. É isso que você está falando, eu percebo que na prática funciona muito bem. Eu gosto da parte comercial, então eu vou bastante com a parte comercial. E quando você tem um head ou um comercial e você fala para ele, faz dessa forma, é uma coisa. Agora, quando você vai lá com ele, você faz junto com ele na reunião, você participa... Pronto. A resistência vai cair, os mecanismos de defesa do papai Freud diminuem, né? E aí ele vai ver como é que você faz, ou seja, provavelmente na próxima ele vai fazer muito próximo, parecido. Perfeito. Não é isso que você falou, é muito interessante, parece, não é o que fazer, é mostrar. E mostrar como exercer do modelo. Exato. Eu acho que você tem empresas e veio do mundo empresarial, tem uma coisa muito clara para ti, para mim, que é empresário, que é quando você traz o colaborador junto contigo, o vínculo afetivo permite uma estratégia chamada de modelação, ou seja, aquilo que você faz por osmose, está entrando na atitude do liderado. Então, não mais ficar delegando, mas acompanhar alguns processos, vão criar modelos mais rapidamente. Não que a gente queira que eles funcionem como a gente, mas o vínculo afetivo e vem comigo é o que vai fazer a defesa cair. Ficar mais próximo, perfeito, com certeza. Perfeito. Bom, você já viu que hoje a nossa conversa vai ser sensacional, né? Que você está nos acompanhando. Como você já sabe, né, o podcast é para trazer conhecimento. E para que ele exista, a gente precisa também dos nossos patrocinadores. E o principal, Nando, a gente chama do nosso patrocinador cultural. Porque esse podcast ele só existe para gerar conhecimento e conteúdo. Que a ideia é que mude e transforme a vida das pessoas. Como um dia conhecimento mudou e continua transformando a minha. Então, por isso que nosso principal patrocinador hoje é você. A gente vai deixar teus contatos aqui, ótimo, porque sem ótimo. Você, sem o Nando, não teria conteúdo e não teria conhecimento, então não faria sentido nenhum podcast Casa é Sua. E muito esse nome, ele é para que a pessoa se sinta em casa mesmo. Obrigado, e que fale abertamente, a gente sabe que isso funciona muito melhor. Então, a gente vai deixar o contato do Nando, você já viu aqui que ele São 10 livros? 10 livros, 5 best-sellers. Primeiro que você escreveu foi em 2000, você falou? 2000, escrevi junto com o Ministério da Educação, onde eu instalei o empreendedorismo. Aqui no LED, no Laboratório de Educação à Distância, era a única rede educacional que tinha o laboratório que conseguiria atender o Brasil inteiro. A gente treinou 12.700 educadores por aqui, por Florianópolis. Então eu me apaixonei por Floripa, como qualquer pessoa que veio de fora, me apaixonei, acabei ficando aqui 14 anos, porque a realidade começou de Florianópolis. Então, pessoas de resultado veio logo no início do incremento do empreendedorismo na educação. O ministro Paulo Renato construiu os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, e teve 4 transversalidades: empreendedorismo, orientação sexual, como eles chamam na época, música e cidadania. E eu fui convidado para instalar o empreendedorismo na educação, como ensinar geografia, matemática, história, usando o empreendedorismo. E foi na época que nasceu o Pessoas de Resultado. Então, Pessoas de Resultado foi um grande marco a partir de Florianópolis com o Ministério da Educação. Então, o primeiro foi esse, 2000. Isso, isso. Aqui. Mostra aí, isso, beleza exatamente. Pura.
pessoas de resultado. E aí são mais outros 9. Pô, parabéns, né? A gente fica muito lisonjeado de ter um convidado a essa altura que vai poder passar tanto conhecimento. Sensacional. O nosso outro patrocinador é a Carol Group, né? A Carol Group é a junção das empresas Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste. Eles nos ajudam desde o começo, gentilmente eles cedem a sala onde a gente faz os podcasts. A gente está aqui em Florianópolis, a gente grava também em Balneário Camboriú e São Paulo. Então a gente vai deixar o contato da Carol Group também, agradecer os dois, principalmente a você, mas vamos voltar aqui a conversa que ela tá muito bacana. A gente falou bastante de empresário, a gente falou de negócio, que precisa estar junto com a equipe, mas o empresário ele também não é de ferro, né? Não é um super-homem. Como é que você vê a saúde mental? Que você é um especialista nisso. Como é que você vê a saúde mental dos empresários brasileiros? Desde o início, assim, a minha primeira formação foi administração de empresas. Depois que eu fui buscar psicologia, me formei como psicólogo e depois como psicanalista, que são coisas diferentes. O importante, existe um lado oculto, existem 2 tipos de classificação que, pelo Ministério da Educação, eu tirei o notório saber empreendedorismo. Então, tem muita coisa que eu tirei da caixa preta de quem são os empreendedores. 3,5% a 5% da população mundial. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Tem pessoas, empresários, que sabem empresariar. Tem pessoas que sabem empreender, fazer a coisa acontecer, mas não tem fit de gestão, não quer ficar tomando conta. Chega 2 anos, já quer, de alguma forma, que alguém toque isso. 3,5%. Criar um novo. Exatamente, criar um novo. É chamado na literatura de... o nome não é muito agradável de se ver, porque a natureza destrutiva faz ele buscar inovação. Então ele precisa se complicar para renascer, 3,5% a 5% da população mundial, eles vão sofrer mais. Uma vez eu vinha trazendo uma moto para Floripa, porque eu tenho uma vez quando piloto e tal, e vim trazendo uma e vi atrás de um caminhão. Aquela saia do caminhão. Escrita. Fácil é falar de mim, difícil é ser eu mesmo. E aquilo me pegou porque os empreendedores de personalidade, eles têm traços comuns: megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, redução da necessidade de sono, baixa tolerância a feedbacks negativos, agressividade interna contra o próprio indivíduo, autossabotagem, agressividade externa, às vezes quebra os pratos onde não podia, muitas vezes dificuldades relacionadas a relacionamentos afetivos, são mais funcionais. E eu tive que estudar essa cabeça para entender o que é oculto. A saúde na psicologia é um tripé: relações afetivas estáveis, saúde mental e psíquica, o conflito interno do indivíduo com ele mesmo e o quanto ele se atrapalha na vida. Saúde mental e psíquica. Certo. E prosperidade. Prosperidade é ritmo, não é velocidade nem aceleração. Eu posso ter uma operação que tem esse ritmo como uma outra. Se ela tem ritmo, ela é próspera. Quando a gente pega um empresário, esse triângulo, chamado triângulo da funcionalidade, ele tem 3 características para mexer. Quando, imagina o triângulo lá daquela nossa época que a gente aprendeu, na arquitetura, na engenharia, né? Muitos aprenderam, né? Aquele obtuso, que ele tem 3 lados diferentes. Certo. Então ele é mais puxado. Exato. Esse empresário ainda é funcional, ele só tem 2 lados da vida dele que está tenso. Tem aquele que é o equilátero, que é 2 lados iguais e um lado da vida dele está tensionado, mas não quer dizer que ele está disfuncional. E um terceiro que seria o nosso nirvana, um equilíbrio constante, aqueles ósceles, todos lados iguais, que não existe. Quando a gente fala de saúde mental, quando os empresários chegam no meu setting, que eu atendo CEOs, presidentes e empresários, que alguns de vocês conhecem, quando eu estou trabalhando com eles e eles chegam, primeira avaliação que se faz é se ele está funcional, se o triângulo ainda está fechando.
Se o triângulo abriu, relações afetivas estourou, vai abrir as duas outras partes do triângulo. Então, a saúde mental de um dono de negócio, ela se faz por 3 pontos. Não é só a saúde mental e psíquica. Não é só o quanto que ele se atrapalha, o quanto que ele é conflitado com ele, mas as relações afetivas estáveis, amigos, braços direitos, companheiros, companheiras, que de alguma forma trazem uma segurança, o negócio vai melhor. Então, uma das coisas a se avaliar, essas relações afetivas estão trazendo segurança na visão de um empreendedor, ou para o empreendedor. E a outra coisa é o quanto que ele está funcionando como fogo de palha, quer dizer, pum, empreende e não sustenta, empreende e não sustenta. Então, a gente tem que equalizar a saúde para pensar prosperidade, mais ritmo, menos velocidade, menos aceleração. Por exemplo, abrir 7 franquias por ano, e não 30 num ano e 4 no outro. Isso é um cuidado que tem que se ter. A prosperidade pede ritmo, claro, porque senão não se aprende e não se adequa. Né? Você não empreende e já sabia de tudo. Claro. Você sai tomando tapa de um lado, tomando tapa, quer dizer, de vai tudo descobrindo, claro, né, claro, fazendo. E uma outra coisa que é interessante, veja você como o equilíbrio, né? Vários fatores eles determinam um sucesso ou não. Porque às vezes você pensa que só será que meu produto é bom? Será que minha equipe comercial é boa? Será que o meu caixa, por mais robusto que ele perfeito. Seja, mas ele termina? Termina. Eu sou um economista, né? Então dinheiro nunca é infinito. Incrível. Dinheiro nunca é infinito. E ele pode sim ser criado, multiplicado, com toda certeza, mas ele nunca é infinito. Você sabe que você me causou uma associação. Eu estou com um grupo fechado do mundo de telecom, do Brasil inteiro. Certo. São 23 empresários. Certo. E nesse meio de telecom houve muita fusão. Então teve provedores da internet de pequenas regiões, certo, cidadezinhas, sim, que foram assediados, né, pelo valor. Olha aquele dinheiro. E fala, nossa, eu vou... Dá 1 ano, acabou o dinheiro do cara. Ele comprou um carro, pôs em 2 terrenos, virou mico, não conseguiu vender imóveis que... Então, dinheiro parece que é muito ou pouco, depende como você vai utilizá-lo. Ele é só um ativo, que você pode jogar fora, pode fazer ele melhorar e... Como economista, a gente pode pensar, se a gente não empreende, ele fica para trás. Com certeza, uma coisa é certa, né? Não existe estabilidade, né? Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. E sazonalidade, a gente que tem negócio, sem a gente dúvida. Sabe, né? Sem dúvida. Nada é... E você sabe que existem no contingente de empresários que tem uma fantasia de pôr um negócio e organizar ele de forma que não precise mais dele. Não, os negócios, eles precisam do olhar de águia. Eles precisam da proximidade, não necessariamente dele estar presente, mas sempre olhando a fogueira se ela precisa ser nutrida, retomada. Então eu gosto de pensar, dinheiro é só ativo, certo, não quer dizer riqueza. Com certeza, com certeza. E como é que que dica que você daria aí para quem está nos acompanhando de alguma ação fácil para perceber como é que está a sua saúde mental? Tem sim. Eu acho que uma das coisas importantes, o tal do Papai Freud, né, vamos chamar assim, que muitos já ouviram falar, existe um mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa mecanismos de defesa são importantes para a gente dar conta de coisas na vida que nos entristecem. Então, claro, eles são adaptativos, são funcionais, são importantes essas defesas. E uma delas é a Ferrari de todas, é a sublimação. Para um cara sublimar, ele tem que resolver no negócio dele uma coisa mal resolvida do passado. Então, vou fazer uma brincadeira. Entrei no ramo de decoração,
uma brincadeira contigo. Perfeito. Lá pelas tantas, você vai investigar lá atrás, ia para casa de amiguinhos e falava como a minha casa não é tão bonita assim, ou como eu quero ter um quarto. Então, essa é a primeira coisa para essa defesa ter sucesso. A segunda coisa é reconhecimento narcísico. É preciso que alguém bata palma, diga, você é o cara. Putz, ninguém conseguiu decorar essa sala, você veio, deu uma... Então, isso faz bem ao empresário. E a terceira coisa importante é rentabilidade com lucratividade. Quer dizer, tem que sobrar dinheiro sempre, tem que ser rentável, e tem que ter a lucratividade, a produtividade tem que ser, o indivíduo não é pôr o dinheiro na conta e viver de sono. O indivíduo precisa produzir algo com a mente, com a mão, com o pé, com o coração, com a fala. Então, quando a gente pensa isso, o primeiro truque, quando a sublimação está indo embora, é que as sensações positivas de um negócio que tinham antes começam a ser tomadas pelas sensações negativas. Na prática, aquilo que você gostava de fazer começa a perder a graça, começa a ficar chato. E aí, tem que fazer isso de novo. E aí, lentamente, porque ela demora para avisar, lentamente o empresário vai perdendo o prazer de continuar com a operação como ele fazia. E é nesse momento que é o primeiro sinal da saúde mental. É quando ele vai começar a ter vida dupla, se complicar, ter mais impulsividade com dinheiro. Por quê? Essa tristeza que não volta mais aquela alegria, ela vai precisar ser renovada, porque aquilo que ele fazia já cumpriu a função. Então ele precisa crescer, se desenvolver. Eu costumo brincar, quando eu trato alguns deles, que é o Empresários de Van, fala muito disso, o aspecto do inconsciente em dono. Precisa ter novos brinquedos. Quer dizer, precisa brincar diferente. Empreende aqui, empreende ali, mas desde que você tenha pessoas que possam sustentar a gestão. Então, um dos mecanismos de se ver quando é que a saúde mental está sendo perdida é quando o indivíduo começa a substituir aquilo que tinha, mesmo com dificuldades, tinha mais sensações positivas. No tempo, mais sensações positivas começam a cair, mais sensações negativas começam a aparecer. Então ele deixa de ter prazer como tinha antes. Esse é o primeiro sinal que o indivíduo deve buscar ajuda. Ou seja, aí ele não vai mais... E se não tem prazer, né, dificilmente vai conseguir ter resultado. Né? E uma coisa legal sobre o prazer, que é sempre uma questão que o empresário tem, tipo assim... Preciso passar um feedback, preciso falar para a pessoa, você foi bem, você não foi bem, seja lá qualquer que seja, e preciso receber um feedback. Você sabe que a gente já conversava pouco antes, né? Que existem pessoas que são cabeça dura, né? E são intransigentes, e quando erram, naquele momento, né? A gente conversava, não é um momento de dar feedback. Eu acho que um truque para quem está nos ouvindo, importantíssimo, é a forma como você vai estruturar um feedback. Primeiro, numa situação específica, se o indivíduo está imbuído de tensão, qualquer coisa que está tensionando ele naquele momento, qualquer coisa que não venha ajudar aquele momento não será bem-vindo ao indivíduo. Haverá uma resistência. Então você precisa primeiro localizar o time do feedback. Que momento ele precisa ser dado? Naquele momento, deixar o fogo passar para depois dar o feedback. Depois a forma. O time é uma coisa, a forma é outra. Existe um pensador, chama Marshall, da comunicação não violenta. Certo. Existe uma técnica é forma, de dar feedbacks. OPSP. Quando você quer diminuir a resistência do indivíduo, o córtex pré-frontal, quando eu começo a contar histórias, o córtex pré-frontal, as sinapses correm para cá, porque ele trabalha por imagiamento. Se eu vou te contando uma historinha, você vai me acompanhando e vai criando a imagem da historinha. E nesse momento, a amígdala central do cérebro, que é o centro da ameaça, ela se desativa. A grande curiosidade na neurociência é que quando a sala da frente está acesa,
obrigatoriamente a amígdala, que é o centro da ameaça, está desativada. Então, o segredo de um feedback técnico é manter o córtex pré-frontal imaginando a coisa. Primeiro passo, o que observei, só uma narrativa. Vou brincar que eu uso sempre, eu tenho 3 filhos, o Luca está com 27, eu uso sempre o Luca que já cresceu. Vamos lá, Luca. Vamos lá, Luca. Que é, Luca, passei pelo teu quarto, a porta estava aberta. Tinha 4 tênis no chão. O armário estava aberto e as roupas tinham caído. E 2 toalhas úmidas debaixo da cama. Roberto, na reunião de quinta-feira, começamos às 9h30. Você chegou às 10h15, pediu a palavra para falar com a equipe comercial e me soltou para terminar a reunião, já era 12h15, eu tive que terminar até 12h30. Na medida que eu estou te falando isso, você está construindo o imaginamento, claro, e o meio do cérebro está desativado, você não consegue reagir. Então, primeira parte, observação, narrativa específica. Segunda parte, OP, P, o que eu pensei, que eu posso estar enganado. Claro. Luca, eu me dei conta que nós temos 2 empregadas na segunda-feira e que domingo eu nunca abri teu quarto. A outra coisa que eu me dei conta, um cara que quer morar sozinho, com essa idade, não saber arrumar ou não cuidar do seu quarto para ficar arrumado, isso para o pai não cabe na cabeça do pai. Roberto, toda vez que tua mãe faz quimioterapia, você fica sem dormir. Primeira coisa que me ocorreu é que você deixou de monitorar o horário, porque você pode ter virado a noite em claro. Eu posso estar enganado. Na hora que eu uso esse P, eu faço a narrativa para você acompanhar a hipótese. Você vai apagar a amígdala e vai acender o imaginamento aqui. Vai pôr as sinapses para criar as imagens do que você está falando. OP. S. Qual foi o meu sentimento? Eu senti. Começa com eu. Não você me fez eu sentir. Então, Luca, o pai ficou muito puto com essa coisa que você fez. O pai ficou muito chateado de ver o teu quarto daquele jeito. Não, você me deixou enraivecido. Roberto, entendi. Me senti desprestigiado perante a equipe comercial. Me senti desrespeitado. Eu me senti excluído. Não quer dizer que você me excluiu e que você me humilhou. Então, por isso a frase é sempre eu me senti. No momento que eu digo isso, para você conseguir criar empatia, notar o que eu senti, você tem que criar uma imagem para achar o meu sentimento, como se você tivesse que ver eu naquele momento chateado. Quarto, PS, observei, P, pensei, posso estar enganado, C, eu senti, não quer dizer que foi você que fez eu sentir, e por último, pedido específico. Então, como se fosse um eixo que o que você observou, agora encerra com um pedido específico. Luca, vai no quarto, pega os 4 tênis que estão no chão, coloca na sapateira. Pega as camisetas que estão no chão, dobra e coloca dentro do armário. Pega as 2 toalhas que estão úmidas debaixo da cama e estende na lavanderia. E arruma a sua cama. Roberto, toda vez que você me pedir um tempo para falar com a equipe comercial, me peça meia hora. Se precisar, negociaremos mais meia hora, mas nunca me deixe com menos de 1 hora para tratar com a equipe comercial. Porque feedback não é acordar defunto. Feedback não pode ser generalista. Acordar defunto é... Lembra o ano passado, quando foi a mesma coisa, o feedback... Precisa ser próximo. Isso, tem que ser pontual. O feedback tem que ser situacional. E aí, uma coisa importante, todo mundo erra. Claro. Porque quando vai comunicar, generaliza. Você sempre chega atrasado. Não é sempre. Então, a hora que você ouve um feedback generalizado, toda vez você sempre chega atrasado. Você nunca me deixar, a amígdala vai acender.
E aí o cara vai ficar reativo. Então, não ser genérico e ser sempre pontual. Isso é uma das técnicas que empreendedores têm que aprender, porque quando eles estão putos, eles chegam e vomitam tudo. A angústia coloca tudo para fora. E aí fica todo mundo enlouquecido, né? É isso. Exatamente. A gente estava falando sobre pessoas, feedback. Você falou que uma das áreas que você atua é formar equipes de alta performance. Essa, talvez, Nando, é um dos temas que mais pessoas têm falado hoje. Perfeito. Existem muitos gurus, guru que não acaba mais. Muitos, exatamente. O que você tem a dizer e nos ensinar sobre, de verdade, é uma equipe de alta performance? Muito legal. Primeiro, uma vez eu ouvi, quando a gente trata casal, vem as pérolas, né, do casal, depois que a gente aprende, né? Claro. E uma vez eu ouvi, o cara virou para ela e disse assim, basta a gente querer ficar junto, porque o resto a gente vai dar conta. E aquilo ficou para mim, eu falei, puta, isso, quando chega alguém que você diagnosticou o tipo psicológico dele, são 16, a pessoa certa no lugar certo. Quando ele chega, tem que haver por parte da empresa e do líder querer que ele fique na empresa. E aí passa por 5 coisas importantes. Saber treinar, não é orientar. O cérebro aprende fazendo, no mínimo 3 repetições. E aí você treinou a equipe, nossa, fiz um monte de reunião com a equipe. Fazer reunião não é treinar. Treinar é você certificar que o indivíduo apresentou 3 vezes o comportamento. Então, processos de treinamento. Uma coisa de performance, saber fazer a inclusão. Não joga Y com X, geração X com Y trabalhando logo de cara. Faz a inclusão. Então, a pessoa certa no lugar certo, a capacidade de treinar, uma boa inclusão, metas ABC, nunca trabalhar com uma meta só, nunca trabalhar com metas proporcionais, que é diferente de remuneração variável. O que é meta proporcional? 0,3% de comissão, 0,5%, 0,7%, 0,9%, 1,5%. O cérebro não trabalha assim. O cérebro trabalha com no máximo 3 alvos. Então, vender de 12 a 18 mil ou de 14 a 18 mil. Meta A. Meta B, vender de 20 a 26 mil ou 24 mil. Meta C, acima de 26 mil. Se você não der ao cérebro alvos para ele buscar, então saber trabalhar com metas ABC. Que isso é uma coisa que eu ensino nos grupos dirigidos e que para os empresários é quase uma descoberta. A capacidade de dar feedback, a capacidade de treinar, de fazer uma boa inclusão, a capacidade de modelar indivíduos e a capacidade de estabelecer 3 alvos para performance. Então, sabendo dos KPIs, os indicadores, a gente não pode trabalhar com um indicador só, nós temos que trabalhar com alguns e eles têm que ter primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio de busca. Se o cérebro não tem isso, ele não performa. 5 coisas básicas que donos precisam aprender. A forma como fazer triagem e seleção, a forma como criar o treinamento de quem chega, a forma como fazer inclusão, reduzir defesas e interagir, a partir disso como exigir performance com KPIs claros e metas ABC. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você falou sobre a inclusão, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas existem pessoas que são muito diferentes. Perfeito. E eu vou usar um exemplo meu, eu não costumo usar muito, mas isso ocorreu e não faz muito tempo. Eram pessoas muito diferentes, idades, gerações diferentes, e que foram colocadas para trabalhar lado a lado. Se não ocorreu, se ninguém ajustar ali, vai ocorrer algum conflito. Como jogar nos leões, né? Quer dizer, a geração X, que é uma particularidade que as pessoas precisam saber, é a geração que se sente muito ameaçada pela geração Y. Então, tudo é contra eles. E a geração Y não teve o treino da diplomacia.
Então eles saem falando, né? Tem coisas na internet e eu acho que uma coisa importante que se abordou, que são os 16 tipos de cérebros, né? Introvertidos têm características naturais para profundidade, uma coisa por vez, querer ficar só, ganhar energia com ele. Quer dizer, um introvertido num final de semana sozinho em casa, num apartamento, é um spa. O cara lê, o cara fica bem, feliz, né? O extrovertido, ele vai falar com o zelador, ele vai mexer na geladeira, vai arrumar o armário, porque a energia dele precisa interagir do lado de fora. Se você não mapeia o tipo psicológico e joga gerações extrovertido e introvertido, sem ambos saber o que está acontecendo, que é um tipo de cérebro diferente, os meninos começam a achar chato. O outro começa a achar os meninos metidos, daqui a pouco eu não aguento mais, pronto, a equipe não se fundiu, né? Então não deu liga. Não deu liga, exatamente. E você falou uma coisa exatamente, eles são muito chatos, nossa, não aguento mais. É isso. Exatamente, essa foi sensacional, é exatamente isso. E chega uma hora que às vezes um líder, independente da geração, se ele é extrovertido, ele vê um cara que é introvertido, porque o introvertido ele não precisa externalizar nada. Ele fica 8 horas vendo uma coisa altamente motivado assim. Porque ele se motiva no mundo interno, ideias, reflexões, pensamento. Já a extroversão, ela se motiva fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Alô, Renato, tudo bem? Peraí, Renato, estou aqui com o Marcelo. Só um pouquinho. Olha, à tarde eu vou... E aí, quando junta, o líder maior olha e fala assim, que molecada chata. Não, pode ser que eles sejam só introvertidos e não relacionados à geração. Essa é uma habilidade que dono tem que aprender. Existem perfis de fato. É a 5ª teoria da personalidade. E se não aprender, com certeza não vai conseguir ter uma equipe. Exatamente. E reter as pessoas. E deixa eu te fazer um outro questionamento. Como é que você vê a questão da positividade, do pensamento positivo, do apoio? Porque eu já ouvi... especialistas, gurus, sei lá como a gente vai chamar, com ideias bem diferentes, né? Aquele, se ele é contratado para fazer isso, se eu ensinei, ele precisa ir lá e fazer. O outro já acha, não, que se você não estiver toda hora incentivando, falando, vamos lá, ele não vai. Isso aqui valeria um podcast inteiro só em cima disso, sobre esse mas dentro tema. do tempo que a gente tem, deixa eu pontuar algumas coisas importantes, né? Tudo na psicologia tem sempre um lado positivo e um negativo. Papai Freud chamou isso de vicissitude. O mesmo aspecto positivo, em determinados momentos, pode ser um aspecto negativo. Então, se o cara é muito improvisador, ele responde rápido com a prontidão, mas tem dificuldade de planejar o ano. Então, vicissitude, habilidades para uma coisa que atrapalham outras. Então, vamos pensar criando uma ideia de que depende aonde e o quê. Por exemplo, se você parte do pressuposto que você tem um bom processo de triagem, um bom processo de seleção, esse processo de seleção tem etapas. Primeiro, perfil operacional, não comportamental. A altura onde mora, se dirige, se não, até que ponto, quanto tempo demora para chegar no trabalho. Em São Paulo a gente tem um problema, às vezes contrata alguém, 4 dias da vida do cara, do dia, então, hoje não se preocupa onde mora, é importantíssimo. E eu vou falar uma coisa para você, a gente contratou pessoas em São Paulo, eu pedi isso para a empresa do RH, ela falou, mas isso a gente faz uma reunião virtual, daí eu falei... Desculpa, isso tem outro lugar para esbarrar nisso, né? Exatamente, porque a pessoa não vai segurar, ficar 2 horas para ir, para voltar. Vai ser um cara que a tolerância dele do bem-estar no trabalho vai ser menor, porque ele vai estar estafado desde as 4h30 da manhã. E qualquer outra proposta que ele achar minimamente interessante, Perfeito. Esteja próximo, o que ele vai fazer?
Pronto. E às vezes não tem nem a ver com o salário, com a remuneração. Mas você ficar 2 horas e meia no trânsito Então, primeira coisa, perfil operacional, idade, se tem que ter o primeiro ano de facul, se tem que ter ele completo. Uma das coisas importantes é a referência de até 1 ano de trabalho, onde você possa pedir a referência da pessoa. Então, isso quer dizer, as competências elas vêm mais mastigadas e mais predispostas. Aí, aplica um indicador tipológico, que os indicadores de personalidade são 16, isso é muito sério, foi esquecido, não tem nada a ver com DISC. A terceira coisa importante é o vídeo. 5 a 7 minutos, um vídeo com roteiro. Por que isso? Na origem, você já está colocando para dentro alguém mais predisposto à cultura da organização e ao tipo de trabalho do que outras pessoas. Então, a primeira coisa é como chega na empresa. A segunda coisa, qual o lugar do positivismo? O positivismo ele é situacional. Então, o cara está com uma dificuldade agora, você consegue sim, vai lá, dá conta, atravesse o rio, volta, claro que é possível, confio em você. Ele tem um lugar situacional, não no futuro. Porque eu posso estar te empoderando de uma coisa que você não vai dar conta. Claro. E aí eu termino com a tua autoestima mais rápido. Então, o positivismo é importante em situações de desafios situacionais. A terceira coisa, o feedback positivo. O nosso cérebro é igualzinho um macaco em 96,7%. Existe um lugar no nosso cérebro que é um feijãozinho assim, chamado núcleo accumbente. É o circuito do prazer. Qualquer indivíduo gosta de receber feedback positivo. Porém, que tipo de feedback? Chamado reforço da eficácia. Você fica muito bem com a camisa azul marinho, combina com você, e não você está bonito hoje. Porque quando você dá um reforço da eficácia, essa tabela ficou ótima, porque você pôs verde, você pôs vermelho, o indivíduo se sente valorizado e vai querer repetir aquilo de novo. Mas eu não posso manter feedbacks positivos genéricos e não posso manter a mesma intensidade. O que é isso? Obrigado, parabéns, obrigado, parabéns, obrigado, parabéns. Daqui a pouco você fala, pega esse obrigado e pega esse parabéns, some daqui. Então, líderes precisam aprender a reforçar positivamente de forma eficaz. E aqui mora a questão da tua pergunta. Se você quer esse indivíduo com você, o que você está fazendo para ele ficar? Então, quando eu ouço alguns gurus, ou faz, contratei para isso, ou não fica, a pergunta é que tipo de modelação no treinamento está sendo construído? Que tipo de sensibilização na chegada? Que tipo de role-playing, como era chamado antigamente, ficar um pouquinho em cada área para entender o tesão da integração da área? Isso é importante. Então, cuidado com o que a gente ouve, porque nem sempre alguém bem preparado manifesta a sua competência numa empresa, porque o ambiente não permite, e nem sempre alguém que parece não ter competência não apresenta competência por conta dele. Às vezes é por conta da empresa. A empresa é tão rápida que ela desprestigiou a área de desenvolvimento humano na organização. Uma empresa tem que ter um departamento de desenvolvimento e treinamento. E não, contratei para isso, não corresponde. Então, essa é a visão da psicologia de gestão. Entendi. Porque, na verdade, se eu entendi a sua explicação, você precisa ter um equilíbrio, né? Porque não... não é isso ou aquilo. Exatamente. Né? Eu tinha um psicanalista daqui de Floripa, assim, conhecidão e tal. Foi muito amigo meu e que a gente escreveu esse livro junto, Luiz Carlos Osório. Ele dizia assim, eu acho que essa metáfora é melhor. Tem um livrinho dessa finura, assim, chamado Alma e Moral. É um rabino chamado Newton Bonder. Para quem está em casa, anota, porque vale a pena. Alma e Moral. E moral. Não é alma e moral, é alma e moral. E num determinado momento ele faz uma narrativa
que ele fazia a pregação dele na sinagoga, terças e quintas ao meio-dia. E ele vinha sempre do trabalho dele de manhã e ia para o trabalho da tarde. Ele tinha 2 empregos. Certo. E toda vez ele chegava muito baforido, assim, muito, e deixava escapar. Não comi direito, ainda não almocei. Um dia, quando ele terminou saindo rápido, veio uma senhorinha, se aproximou dele e trouxe um presente. Entregou esse presente, ele olhou, parecia um lanche redondo, num papel alumínio, certo. E ela quis presentear o rabino, certo. Veio e... Rabino, eu trouxe para você. Ele, obrigado, ele com pressa. Aí ela disse, abre. Aí ele, claro, abriu, era um hambúrguer. Os judeus não podem comer, só comem a comida kosher. Não pode misturar o ovo com queijo e com carne. Pode comer os 3, mas não pode misturar. Certo. E aí, quando ele abriu, parecia um hambúrguer. E não era veg. Aí a senhorinha disse, é kosher. Quer dizer, é a comida que a gente pode comer. E como ele estava com muita fome, ele saiu da sinagoga e na descida da escada, já do lado de fora, ele começou a comer o hambúrguer. Que quem estava de fora estava vendo o rabino comer um hambúrguer. E quando ele se deu conta, o pessoal descendo a escada, e como é que eu vou falar para esse povo que isso aqui é kosher? Porque parece um hambúrguer, mas não é. Aí ele olhou e nasce no livro uma frase espetacular. Nem tudo que se vê é o que está sendo visto. Quando a gente ouve esses gurus, nós temos que entender que o que está sendo dito tem um lugar ou não tem aquele lugar, depende da situação e de onde vem a informação. Porque nem tudo que se vê é o que está sendo visto. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que você falou, né? Porque eu percebo que cada vez mais as pessoas, elas querem, não vou falar que é generalizar, elas querem padronizar ou achar que tudo vai seguir aquela regra e ponto. E aí, essa situação que a gente comentava, né? Que você falou assim de uma maneira sensacional, que eu presenciei num dos nossos negócios, e a partir daquele momento eu pedi para eu sempre saber, pelo menos ver a pessoa, porque quem estava fazendo a seleção não estava se preocupando com isso, que eram pessoas totalmente diferentes, uma junto com a outra para fazer... E aí tem uma Isso gerou conflito, gerou dificuldade. E se coloca uma técnica, uma forma, que é o vídeo, orienta o candidato. Você recebe, na triagem, você recebe 14 currículos. Ali você separa aquilo que te interessa no perfil operacional. Certo, lembra? Perfeito. Idade, região, se está disposto a viajar de final de semana, se dirige, se tem carro, se não, para cada dinâmica, uma exigência. Feito isso, aplica os vídeos. No vídeo, dá um roteirinho, não pode editar, cuida da iluminação, plano cowboy, tem que dar para ver a gesticulação. Quando ela faz o vídeo, conta um pouco sobre você, dificuldades e qualidades que você tem, um pouco da tua história, que aspectos você gostou da nossa empresa, que exige ele ver na internet, exige ele já se vincular afetivamente com a empresa. Na hora que você tem esse procedimento, os dois, que um não está no contexto, o outro está demandando a cadeira, o outro está indo buscar a cadeira, quando eles sentam juntos para ver o vídeo, já há match. Os dois, gostei desse, não gostei daquele. Entendi. Então, cuidado com a técnica de contratação. E nem tudo que se vê é o que está sendo visto, cuidado com os gurus que vêm por aí. Né? Essa de nem tudo que se vê está sendo dito é sensacional. Eu sempre deixo para a parte final, Nando, o que eu considero que é o mais importante, que eu valorizo quem realmente nos acompanha até o final, onde eu peço as dicas dos convidados, de quem senta nessa cadeira, que dica que ele daria, e eu sempre peço 2, para que se você já é empresário e empreendedor, já está há um tempo e às vezes está meio cansado, meio chateado, e a outra é, quero empreender, quero começar meu negócio, quero sair da CLT, quero mudar, mas tenho medo. Que dicas que você, com uma visão muito legal,
dos livros e isso companhia. E de vários e vários cases, de treinar e trabalhar com vários e vários empresários, né, de várias áreas, pode deixar para contribuir aí com quem acompanha o A Casa é Sua. Com muito prazer aqui na Casa é Sua e com muita propriedade. A primeira coisa para quem está perdendo tesão com o seu negócio é por a capacidade de formar alguém que possa te substituir 50% do tempo. Como se isso fosse um novo projeto na tua vida. Vou localizar um prata da casa, vou trazer ele mais comigo. Então é como se o dono ele renovasse o sentimento com a esperança de poder ter mais tempo. Porque uma das coisas comuns são 3 dores. Ninguém toca o negócio como eu. Me ocupo operacionalmente, deixando ou desperdiçando oportunidades mais valiosas que ninguém pode pegar e não tenho tempo para mim e para minha família direito. Então, a primeira coisa que vai minando o desgaste dele é ele não encontrar caminho para as 3 coisas. Então, tenha um projeto de 1 ano para formar alguém onde possa te desafogar 50% do teu tempo. Isso faz com que eles renasçam a qualidade e o tesão de empreender. Aqui, eu diria, se está ficando cada vez mais chato, olha o caixa. Se o caixa ainda está indo bem, esse negócio está valendo a pena. Se está valendo a pena, ele pode ajudar a construir um novo brinquedo para você. Brinquedo é um novo negócio que tem aquela sensação de renascimento. Mas se ele não está legal no caixa, essa dor vai continuar. Você vai ter que ter caminhos diferentes ou para se desfazer, passar para frente, enfiar um sócio, colocar um aporte de capital, trocar um carro e pôr dinheiro na empresa. Essa condição de se desafiar para criar time e para renovar um negócio ajuda a retomar o humor do dono que está saturado e estafado com as 3 dores. E para quem vai começar? Primeiro saber 3 características importantes você vai ter que ter. O nível de iniciativa vai ter que ser maior. Então, a tua proatividade atrás das coisas, ninguém vai fazer isso para você. Então, não esperar significa ter proatividade para tudo que tu precisa descobrir. A segunda coisa é ouça pessoas experientes no negócio que você está querendo abrir. Se não dá para ver aqui, vai numa outra cidade vizinha, quero abrir uma padaria, vai numa cidade vizinha e vai ouvir 3 donos de padaria. O que é bom, o que é ruim, onde ele deve se preocupar, se vai abrir uma loja, quando é franquia, como no teu caso já vem mais mastigado, mas é importante saber que vai precisar se dedicar nos primeiros 3 anos de 12 a 17 horas por dia. É preciso para quem queira um negócio, saiba que isso é a ciência de empresa e vai te absorver, em média, 3 anos, de 12 a 17 horas por dia. Você vai levar trabalho para casa, não vai dar para tirar férias, em alguns momentos está tomando banho e a cabeça está lá na empresa. Como então, resolver? Exatamente. A outra coisa é qualidade de visão. Nem sempre a oportunidade é como ela está se apresentando ali. Por isso a importância de ouvir empreendedores ou empresários que já empreenderam e deram certo no segmento que se atua. Proatividade maior na iniciativa e o importante, muito trabalho. Não tenha medo de trabalhar. De 12 a 17 horas por dia é um padrão. Então vale a pena. E aqui a dica, se eu pudesse dizer, a dica de $1 milhão, não abra negócio sem capital de giro. Uma das síndromes da empresa que nasce é a necessidade da empresa criança ter o leitinho para o bebê. Não se abre negócio sem ter capital de giro. Isso é uma importância para quem vai abrir operações. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, quero agradecer tua presença. Passou muito rápido. A gente conversou sobre algumas coisas muito bacanas. Tenho certeza que você que nos acompanhou, esse é o tipo do podcast que você vai ver, rever e a cabeça... exatamente. E para isso que nós existimos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Um beijo para todos vocês e a gente se vê na internet. Tchau.